A vastidão desolada se estendia diante do grupo de exploradores, ocultando os segredos de uma civilização esquecida. As ruínas, há muito tempo consumidas pelo silêncio, guardavam as marcas de uma guerra extraterrestre que varreu o planeta Eras. Colunas desmoronando e escombros de tecnologia avançada, agora obsoleta, formam um labirinto de mistério e perigo. Enquanto avançam cautelosamente, sentiam o peso do desconhecido, uma tensão antiga pairando no ar. O que restava desse conflito? Estariam prontos para descobrir o que causou a destruição? Cada passo trazia-os mais perto de respostas e de perigos há muito enterrados. Quer então adentrar esse universo misterioso e fantástico das ruínas? Então sim, bora! Alô, Libes, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estou com mais um episódio trazendo um pouco de world building aqui para vocês. E hoje iremos discutir um pouquinho, conversar um pouco sobre alguns detalhes que você pode encontrar em uma ruína. Obviamente, a ruína ela pode ter diversos e bilhões de fatores diferentes, então se eu fosse abordar infinitamente cada um dos tópicos seria algo gigantesco, fazendo ruínas no deserto, fazendo ruínas na floresta, fazendo ruínas no subterrâneo, debaixo da terra, debaixo do mar, dentro de lava, no espaço sideral, em outros planos. Tem diversos e bilhões de formas diferentes de se fazer uma ruína. Portanto, o que eu vou fazer com vocês hoje é uma conversinha um pouco mais direta sobre alguns elementos que são interessantes se você pensar um pouquinho na hora que for fazer a sua ruína. E, obviamente, entendendo um pouco desses passo a passos, desses ponto a pontos, desses tópicos a tópicos, dessas ideias a ideias, você então vai conseguir entender e assim fazer a sua ruína muito mais maravilhosa. E, obviamente, quero colocar dentro do meu cenário de RPG, quero colocar dentro da minha história. Obviamente, vou dar dicas para você fazer essa interseção, não apenas um cenário, não apenas vivo, mas sim muito mais dinâmico para a sua história. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a base de função narrativa dessa sua ruína. Se você vai fazer uma ruína um pouco mais para lendária ou um pouco mais para misteriosa. A ruína lendária tem como principal objetivo fazer uma ruína que traga lendas, que tenha como principal ponto desenvolver o seu universo, trazendo um pouco da política, um pouco da sociedade, um pouco da cultura, um pouco da religião, um pouco do sistema mágico, mas de uma forma um pouco mais narrativa, superficial e abstrata. As ruínas lendárias têm o principal elemento que tem a força em cima delas, as lendas, as histórias, os boatos, os mitos, que não necessariamente você vai adentrar nessa ruína, não necessariamente você vai explorar essas ruínas, mas ela tem como principal ponto talvez um plano de fundo ou algum mesmo um elemento que te motive a fazer A, B, C ou D. Já quando a gente fala sobre uma ruína misteriosa, é uma ruína que não tem quase nenhuma informação de nada, nem boatos, nem nada, porém o grande interessante é o adentrar nessa ruína. O grande ponto que separa esses dois elementos, quando a gente discute um pouco sobre a função de ruínas dentro de uma narrativa, dentro de um world building, é você imaginar qual é a função que você vai ter na história propriamente dita. Como eu falei, umas ruínas mais lendárias têm um ponto mais de pano de fundo com o objetivo de trazer essa expansão cultural, social, mitológica, etc e tal. Já no caso, as misteriosas, por não terem uma função muito, no caso de história propriamente dita, elas vão servir mais como função do espaço. O espaço, de uma forma geral, tem aí suas 5, 6 funções, já tem até uma playlist que eu falei para vocês de todas as funções do espaço dentro das suas narrativas, mas de uma forma geral, quando a gente fala de uma ruína misteriosa, da categoria misteriosa, ela tem como principal ponto você usar ela como uma ação específica, ou no caso, um preparar para ação, uma descrição narrativa, ou no caso, uma progressão narrativa. Ou seja, se você quer fazer com que aquela sua ruína tenha o objetivo de ser adentrada, de ser aquele talvez o ponto de conflito, pode ser o obstáculo, pode ser o punch, pode ser todo o desenvolvimento, então você vai seguir algo para mais misterioso.
Obviamente, você pode mesclar os dois elementos, não tem problema nenhum. Você pode fazer que nós vamos adentrar uma ruína que possui histórias, boatos, motivações, verdades, mentiras, lendas. Mas como nós vamos adentrar também a esse universo, então a gente vai migrar de um momento que é mais lendário para algo mais misterioso dentro da sua ação. Algumas pessoas gostam de considerar os dois tipos de ruínas narrativas como as ruínas de história e as ruínas de ação. As ruínas de história seriam as lendárias, que têm como objetivo muito maior trazer uma linha do tempo, worldbuildística, no caso de cenário, e a outras de ação é onde você vai realmente adentrar nessas ruínas, fazendo um pouco mais de elementos narrativos, porém adentrando, criando armadilhas, colocando elementos de descrição, fazendo personagens e diversos pontos que a gente vai trabalhando. Então, o primeiro ponto que eu acho interessante de vocês imaginarem é se você vai querer fazer uma ruína um pouco mais abstrata, mais lendária, onde o objetivo é a história, ou se você vai fazer algo um pouco mais efetivo, adentrando a fundo, entrando bem literal dentro dessa ruína. Agora um ponto que a gente já imaginou se a sua ruína vai ser do tipo A ou do tipo B, indiferente qual seja, vamos começar agora a descrever, colocar os aspectos descritivos da sua ruína. Vamos colocar aspectos visuais, auditivos, sinestésicos, olfativos, palatares, aí tem aí diversos tipos de sensoriais que você pode utilizar. Então, segue depois você vai ver na minha playlistzinha falando um pouquinho mais sobre os sentidos nas descrições dos seus ambientes. Aqui nós vamos entrar na parte descritiva, então vamos entrar num tópico bem interessante que é o fator de durabilidade. O legal da durabilidade das suas ruínas é que você já começa a construir diversos elementos que vão criar diversos ganchos, simplesmente respondendo algumas perguntinhas importantes ou colocando em tópicos alguns pontos interessantes que você pode abordar. Então, no caso, a gente entender a escala de abandono do seu local, o quanto tem esse fator de durabilidade, há quanto tempo isso aqui já está abandonado, a gente vai então entender alguns pontos. O primeiro ponto é a durabilidade do material. Você colocar se ele é feito de pedra, se ele é feito mais orgânico, se essa coisa é um pouco mais artificial, como um metal, ou algum outro derivado de algum ferro, bronze, ouro, ou se é uma pedra, ou se é um granito, ou se é algum tipo de, no caso, um metal fantástico, uma rocha fantástica. Você vai colocar então a descrição desse material. E é legal porque dependendo do grau da durabilidade do material, você já começa a ter diversos elementos que fazem sentido. Como por exemplo, a gente pega o Poneglyphs que aparece em One Piece, onde aquele material em tese é indestrutível, mas existe sim, ou pelo menos existiu, uma tecnologia que conseguia esculpir esses Poneglyphs, seja eles a partir de hakis ou qualquer outra tecnologia avançada do reino antigo que até então não foi mais redescoberto. Então você colocar elementos que descrevem o seu local utilizando desses materiais fantásticos, onde vai desde coisas reais, como realmente pedras ou outros minérios, ou algo mais artificial, você consegue entender um pouco mais sobre essa durabilidade, essa escala de abandono colocado aqui para a gente dentro desses elementos. Então, se está há muito tempo, mas no caso é um material extremamente durável, o material em si ele está intacto. Porém, existem diversos outros elementos que vão se aglomerando. No caso, se estiver em florestas com plantas em cima, lodo, ninho de animal. Se por acaso for na região mais subaquática, tem, no caso, corais crescendo, tem animais que nadam por lá. Se for um deserto, está pseudo-enterrado, dependendo de dunas. Então, o material se mantém intacto, como se tivesse feito ontem. Porém, você vê elementos não de erosão ou de corrosão de alguma forma, mas sim você vê esse contraste do antigo, por ser algo que está lá há muito tempo, porém essa durabilidade que vai se mantendo muito forte dentro desses elementos. Um outro ponto é que você pode estipular, então, no caso, o sistema tecnológico ou o nível tecnológico daquela ruína. Porque se for um material muito durável e há muito tempo, a tecnologia realmente será maior. Então você pode brincar com essas questões de abandono a partir também, já identificando um pouco desse sistema tecnológico, esse avanço tecnológico que tem dentro desses elementos.
E o legal desses avanços tecnológicos é que mesmo que você não queira necessariamente explicar ou justificar o que acontece na sua ruína, é interessante porque se existe algum fator tecnológico avançado, no momento que você for colocar um pouco mais das armadilhas, um pouco mais de alguns mecanismos A, B, C e D dentro daquelas ruínas, ou no caso alguns objetos que podem ser encontrados naquelas ruínas, talvez seja interessante você considerar fatores tecnológicos avançados ou não tão avançados de acordo com esses parâmetros. Então, o legal é quando a gente fala sobre essa escala de abandono, essa durabilidade dos materiais, das coisas, do tempo e do espaço, você consegue já estipular um pouquinho sobre alguns fatores que vão interferindo diretamente a outros pontos. Então, se por acaso você considerou que é uma ruína lendária, onde tem algum material específico que pode ser encontrado lá, ou uma lenda de alguma arma, algum objeto lendário que está encontrando lá, você pode colocar e brincar um pouco com esses elementos, considerando essa durabilidade, considerando então o fator tecnológico, o desenvolvimento tecnológico que é encontrado dentro dessa ruína. E, obviamente, o sistema mágico também pode ser colocado. Ah, mas Rafa, eu não quero tanto fazer no caso, uma fantasia, mas sim uma ficção. Se for uma ficção, você não precisa colocar esse ponto, você apenas estipula um pouco mais profundamente o fator tecnológico que você pode ir brincando dentro desses fatores. Mas se por acaso você for fazer uma fantasia, seja ela qual o gênero for, uma alta, uma baixa, de portal, green, dark ou qualquer outro tipo de fantasia que encaixe um pouco de fator mágico, colocar fatores mágicos, como talvez uma proteção, um escudo, uma maldição ou diversas outras pequenas coisas. Tanto que você pode também colocar fatores que são de maldição, onde você estipula que é um fator mágico de amaldiçoado, mas não é necessariamente, pode ser algo biológico. Ah, a maldição de Tutankhamon nada mais é do que uma infecção bacteriana, uma infecção viral, que pode aí matar a pessoa dependendo do que aconteceu aqui ou ali. Então você pode colocar esses fatores de sistema mágico, de maldições, de bênçãos ou com alguma outra coisa, né, que está encaixada nesse ponto. Porém, você pode brincar e com isso você também coloca dessa questão desse abandono, desse nível, dessa escala de abandono a partir dessa durabilidade do sistema mágico, porque pode ser que o material seja extremamente frágil. Porém, a tecnologia que o protege, ou no caso, a magia que o protege, faz com que ele dure bastante tempo. Então, saindo desse local especificamente, por exemplo, pode ser que o material se desentregue em pó, porque lá está lá há mais de 150 mil anos. Então, quando tira daquela área, ele desentrega a pó. E assim acabou, porque o que mantinha aquilo íntegro era simplesmente a magia envolvida ou do local, ou do pouco do material que foi feito naquele ponto. Então, com isso, com essas brincadeiras, você já pode ir colocando esses fatores. E, obviamente, como eu já comentei, o entorno. Porque se por acaso a questão da durabilidade ele é um não tão alto e está no deserto, pode ter erosão. Se está na floresta, pode ter erosão. Se está no mar, pode ter erosão. Então, você brincar com esses fatores da tecnologia, das habilidades, dos materiais, do entorno que está em volta, faz com que você consiga já ter alguns fatores descritivos bem interessantes na hora da sua ruína. Porque o legal não é simplesmente você ver pilares de pedra, mas você pode estipular diversos foreshadows, diversos red herrings, diversos cliffhangers, diversos de diversas coisas, simplesmente entendendo e manipulando um pouco as descrições que você vai colocando dentro dessa ruína. E se por acaso ela tem uma função narrativa, só se uma função narrativa lendária, você pode, na hora que for discutir essa ruína ou falar um pouco dela, colocar outros fatores que estão envolvidos dentro desse cenário. E caso você for utilizar essa ruína como uma forma mais ativa, mais misteriosa ao ponto da investigação, esses elementos vão fazer parte da sua descrição de forma diária. Cada passo que é feito, cada sala que entra, cada obstáculo que é consumido a partir desse elemento, você traz esses fatores que vão fazendo com que tenha esses legais. E então, além do entorno em si, a localização propriamente dita. Então, no caso, você coloca aqui é uma região mais quente, mais fria, mesmo sendo deserto ou não. Ou seja, a sua escala de abandono, vamos chamar dessa forma, é um elemento que você vai estipular a questão do material, da tecnologia, do sistema mágico e também, obviamente, o fator que tem
tanto no quesito do entorno quanto a localização propriamente dita. E com todas essas brincadeiras você vai conseguir entender as nuances descritivas que você vai utilizando, principalmente pelo fato de que você vai adentrar nisso. Se você não for adentrar, algo um pouco mais superficial, pontual, já é mais do que o suficiente. Agora vamos falar sobre os dois tipos de invasões que são interessantes. Um é a invasão natural e a outra é a invasão artificial. A invasão natural, de uma forma geral, ela é o que aconteceu depois que foi abandonado. Se por acaso você está no meio do mar, essa invasão natural são dos próprios peixes, dos próprios animais marítimos e esses elementos que estão envolvidos. Então, se por acaso você coloque em alguma região, em alguma localidade que faça sentido, talvez, algumas criaturas fazerem ninho nas portas, fazer ninho nos corredores, utilizar como abrigo de alguma certa forma. Então, às vezes, o legal dessas ruínas não é simplesmente nós contra as ruínas, ou nós contra a sociedade antiga que criou a ruína, mas sim nós com o atual, ou até mesmo o atual, entre aspas, considerando todo esse quesito de espaço e tempo que foi feito nessa localidade. Então, se faz bastante tempo, pode ser que alguma sociedade animalesca, no caso uns trolls, no caso uns orcs, nos casos umas bestas quaisqueres, estão lá dentro, que faz com que você tenha um ecossistema dentro daquela ruína. E quanto mais tempo for, você pode criar níveis de localização onde vai colocando. Então, se por acaso dentro daquela região, no caso daquela ruína subaquática, a água não adentrou em todos os locais, formando, por exemplo, bolsões de ar, talvez sim tenha algum conjunto de criaturas que fugiu da superfície para aquele local onde existe o ar e com isso criou uma nova comunidade para aquela cultura, para aquela raça especificamente. Então é interessante porque considerar e constatar que existe sim vida dentro daquela localidade, dentro daquela ruína, é interessante. Mesmo que aquela vida não seja necessariamente viva. Você pode colocar maldições, onde você vai ter zumbis, vai ter abominações, vai ter espectros, vai ter qualquer outra criatura grotesca, cotulesca ou qualquer outra coisa, o covil de talvez um lich, caso você queira colocar algo interessante, ou até mesmo um fator mais de uma entidade propriamente dita. Então, o legal daqui dessas invasões naturais seriam criaturas que encontraram aquela localidade, viram algum potencial de alguma coisa, decidiram adentrar. E como aquilo meio que protege direta e indiretamente de fatores humanos ou fatores artificiais, como criaturas inteligentes, você faz com que aquilo se torne uma morada. E é legal porque dependendo de qual for a tecnologia, o sistema mágico e todos os outros elementos que a gente trouxe dentro da escala de abandono, faz com que a gente tenha diversas mini sociedades lá dentro, onde essas sociedades podem se desenvolver e ser alteradas de acordo com esses fatores que estão sendo envolvidos dentro desses pontos. Então, quando você for fazer as suas invasões naturais, pense, considerando o entorno e o tempo que existe dentro dessa localidade, o que aconteceu? Será que existe uma floresta dentro daquela ruína, mesmo que seja no local desértico? Será que existem alguns outros fatores de microbiomas ou microsociedades, micropopulações de alguns animais, alguns seres fantásticos que vivem lá dentro? Considere. Façam com que as armadilhas não sejam necessariamente portas que se fecham, tubos que escorrem, ácidos que caem, mas simplesmente uma mini populaçãozinha de algum tipo de criatura que invadiu aquele local de forma natural, simplesmente visando algo ou alguma coisa. E no caso da invasão artificial, seria a gente considerar os motivos das pessoas irem até lá. E você pode colocar que essas motivações podem ser diversas. Motivações no quesito aos objetos que possuem lá, tecnologias, conhecimentos, vontade, curiosidade, boatos, maldições, benefícios, ideias, missões de vida. Tem aí trolhos de motivos que você pode fazer. E o legal é que você pode colocar aqui, considerando isso, não apenas um fator como é feito aqui nas invasões, como por exemplo Rolling Abyss, que você faz, que tem toda essa, né, entrada da galera entrando naquele, naquele espaço, aquela dungeon,
a gente vai chamar essa de dungeon, aquele buraco abissal lá, mas também você pode considerar que existem assim, culturas internas diretamente, que por acaso aconteceu, dependendo de se ela ruína ou quanto tempo ela está, faz com que tenha uma sociedade que fugiu da guerra e ficou lá dentro e decidiu nunca mais sair, e ela se tornou um hiato temporal dentro daquela localidade. Então é interessante porque a sua ruína ela pode ser simplesmente uma dungeon, simplesmente assim, considerando os fatores humanos dungeoniônicos contra os seus aventureiros, ou você pode considerar que seja realmente uma localidade viva dentro de uma forma, não considerando viva, viva literal, onde a caverna é viva, alguma coisa do gênero, algo que é interessante também, caso você ache isso bem legal, mas de uma forma interessante você pode colocar dentro dessas ruínas os fatores humanos artificiais, seja criatura inteligente que está adentrando e decidindo ficar, não apenas com os objetos, ideias, localidades e funções propriamente ditas, mas sim também os motivos interessantes de por que a pessoa está lá e o que foi abandonado. Então, às vezes, você pode tanto ir atrás das motivações quanto realmente de objetos lendários propriamente ditos. Agora vamos criar um pouco de lore para a sua ruína, onde que é o motivo de abandono. É interessante você estipular lá no comecinho se é uma ruína um pouco mais pro lendário, um pouco mais pro ativo, porque assim você pode considerar que, por acaso aqui a sua ruína ela é uma cidade, no caso uma cidade fantasma, como por exemplo cidades fantasmas que aconteceram na expansão para o oeste nos Estados Unidos, que foram cada vez mais deixando cidades para trás, deixando elas fantasmas. Por acaso aquilo era uma base de ação de alguma coisa, que uma guerra, uma invasão fez com que aquilo se tornasse um posto avançado de alguma coisa? Por acaso aquilo era uma Atlântida da vida, um Mu, por exemplo, onde era uma puta cidade incrível, maravilhosa, uma região extremamente X ou Y, mas devido a invasões, guerras, invasões alienígenas, praga, peste, doenças, criaturas, sumiço, no caso, os aliens puxaram a galera e levou para um outro planeta, não importa. O importante aqui é você responder essa pergunta. O legal aqui é você pensar quais são as motivações para aquele abandono. Aquelas motivações podem ser realmente pensadas ou não pensadas. No caso, a galera decidiu sair de lá deixando o que for para trás. No caso assim, você pode diminuir a quantidade de objetos deixados ou coisas deixadas porque a galera pensou em abandonar. Ou pode ser uma pegada meio que Resident Evil, onde simplesmente teve a invasão de alguma criatura ou de uma horda de criaturas e a galera pegou simplesmente o que dava e foi embora. Ou algo realmente pensado, vamos sair daqui e vamos para outro lugar. Ou simplesmente é abandonado porque matou todo mundo. Tem restos de corpos, restos de coisas, restos de ideias, restos de propostas. Então o interessante aqui é você pensar na motivação, tanto da criação daquela ruína propriamente dita e o abandono dela. E o legal é que você pode construir uma narrativa inteira simplesmente para justificar esse abandono. Você pode, por exemplo, fazer uma campanha, no caso, você dá uma pausa naquela campanha que você está fazendo, volta tantos séculos atrás, ou tanto tempo atrás, ou tantos planos atrás, e faz uma campanha lá dentro para mostrar para os seus jogadores o que está acontecendo aqui, ou um outro fator que está diretamente intrinsecado dentro dessa ruína, e acabando até o momento que tem o final e as consequências, talvez, das ações dos seus jogadores, fazendo meio que uma proposta de bootstrap, por exemplo, um paradoxo de bootstrap, por exemplo, faz com que as ações deles façam com que aquela ruína modifique-se para quando os jogadores reais adentrarem naquelas dungeon, naquela masmorra, naquela ruína, ou naquela coisa que você está fazendo, no caso, essas ruínas que estamos deixando, tenha A, B ou C. E o interessante é que esses fatores você pode fazer com que tenha, dentro desses quesitos mágicos, propostas de que, agora que você foi, seja, eu no caso sou jogando de clérigo, e na minha, sei lá, no jogo passado, na minha vida passada, entre aspas, eu era o chefe do departamento de segurança daquele local, daquela ruína, e agora eu posso ter alguns lapsos, no caso, uma vez por dia você é inspirado por uma vida passada, ou qualquer coisa. Então o interessante aqui é você realmente pensar nessas motivações, porque essas motivações
do porquê abandono, vai gerar toda uma profundidade que pode gerar conflitos e, no mais interessante, que gere realmente conflitos e obstáculos, girando a partir disso. E como você já tem todos esses elementos, quando você for descrever as suas ruínas dentro dos fatores sensitivos, dos 5 sentidos de uma forma geral, você consegue fazer com que esses elementos fiquem muito mais profundos e muito mais cheios de vida. E caso você queira brincar um pouco com essa questão de tempo e espaço, até mesmo brincar com esses paradoxos. E para a gente terminar essa nossa discussão, existem os fatores NFT, narrativos, funcionais e temporais. As ruínas, quando a gente fala sobre os fatores narrativos, seria agora você colocar elementos narrativos da sua dungeon. Ou seja, colocar coisas que façam com que a história mova-se para frente utilizando aquelas ruínas propriamente dita. No caso, você vai fazer alguma missão que vai fazer com que os personagens adentrem aquelas ruínas com o objetivo de A, B, C ou D. Então você vai fazer com que a história se movimente. Eu quero que coloque a apresentação do antagonista dentro daquela ruína, ou primeira queda dos personagens contra o antagonista dentro daquela ruína. Na verdade, eu quero fazer com que seja a apresentação do mentor ou algum plot twist interessante dentro daquela ruína. Ok. Eu quero que seja feita meio que o desbravamento e o despertar. Então, o legal aqui é que você vai colocar elementos narrativos N dentro dessas suas ruínas, com o objetivo de fazer com que a história se mova para frente a partir de motivações, arcos e diversos outros elementos. Agora a gente entra no F, a função. Qual é a função da ruína dentro da sua questão de tangibilidade? Ou seja, world building e personagem. No caso aqui, você vai fazer a função, as funções narrativas dentro desse fator, é você colocar qual que é a função para o personagem. Aquilo vai ser o despertar do personagem. Aquilo vai ser o arco narrativo dele. Aqui vai ser o momento que ele vai ter a morte do amigo. Então aqui você vai fazer com que elementos narrativos para o personagem ou para os personagens sejam modificados, e além das funções world buildicas, ou seja, cenário dentro desse ponto. Quando você estipulou lá atrás se seria uma ruína mais narrativa ou uma ruína um pouco mais ativa, você vai brincar um pouco com esses dois fatores. E no quesito tempo, o T do nosso NFT é considerar qual seria a linha do tempo daquilo, onde você vai pegar tudo que você fez e vai criar algo mais cronológico para fazer jus a A, B, C ou D. Com isso, você pode colocar os elementos narrativos, narramentos de personagem, quais são as armadilhas, quais são os pontos que vão ser colocados aqui ou ali. Então, aqui, nossos fatores NFTs são aqueles fatores que vocês vão agora deixar essa ruína mais viva, mais interessante, mais robusta para os pontos. Mas Rafa, como assim? Você quer uma dungeon? Aqui você vai colocar a sua dungeon. Mas e todos os outros fatores? Os outros fatores vão criar forma de subsídio criativo para você fazer esse seu NFT muito mais legal. Então, no caso, existem diversos mecanismos e formas de fazer dungeon. Dungeon de 5 salas, ou no caso, uma proposta de dungeon anatômica corporal. Tem aí diversos 1000 elementos diferentes que você pode construir uma dungeon. Mas aqui no objetivo das nossas ruínas, não é necessariamente você fazer uma dungeon, seja ele para um livro, seja ele para uma campanha. É basicamente uma ruína, onde ela pode simplesmente ser um descampado aberto, onde existem fatores bem minimalistas, porém existe vida, ou no caso, vida narrativa para essas ruínas. Então, essas são as minhas dicas mais pontuais de ideias, brainstormings e tópicos. Não é, faça A, faça B, faça B, faça D, faça E, faça tudo mais. Mas sim aqui, essa discussão dessas ruínas tem como maior objetivo criar uma linha de pensamento mais pontual para que você consiga ir desenvolvendo e pegando quais são os pontos de discussão mais interessantes quando você for pensar dentro da sua ruína. Então, pessoal, você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque vídeos de segunda a sexta, trazendo segundas, quartas e sextas, técnicas de world building, técnicas nativas, e terças e quintas, algumas reviews um pouco mais tranquilas, um pouco mais de Yu-Gi-Oh!, de Magic, Pokémon, mundo nerd, animes ou qualquer outras ideias interessantes que eu possa tirar como inspiração, tanto para ajudar
nas caracterizações de world building, mas também como forma de criar e desenvolver as suas mentes criativas. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!